Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, significação das palavras. Para cumprir com o meu protocolo, explico novamente, caso você não conheça a metodologia das aulas, aqui embaixo nós temos os exercícios para, se você puder imprimir, montar aí o seu portfólio, um caderno, uma pasta, enfim, você organizar estes conteúdos para que você possa depois ter o passo a passo registrado, carimbado da nossa trajetória, das aulas, dos exercícios. Então, após este vídeo, que é uma exposição teórica dos conceitos, nós iremos para o vídeo seguinte. Só que antes, eu sugiro que você imprima e realize os exercícios antes de assistir o próximo vídeo, porque a ideia é que você assista este, que é o teórico, tente realizar os exercícios e depois nós juntinhos, depois que você fez, eu vou confiar, nós faremos a mediação e a correção dos exercícios. Então, a ideia é que eles já estejam prontos só para corrigir. É mais eficaz desta maneira. Mas você siga aí o que a sua consciência mandar. Olha lá, hein? A professora está pedindo para que você tente primeiro para depois corrigir. Combinado? Então vamos lá. Significado. Para iniciarmos e falarmos sobre significado das palavras, nós precisamos pensar que muitas palavras na língua portuguesa possuem mais de um significado. Então, o que depende o nosso conhecimento de repertório para nós sabermos o significado das palavras? Interpretação. Então, normalmente, as bancas que elaboram as provas de vestibulares, concursos, elas normalmente estão se conscientizando, acredito eu, porque há um tempo eles colocavam os exercícios sem contexto, sem um texto, sem uma frase, e pediam a gramática, o significado, enfim, o conteúdo sem uma situação ali para contextualizar, para que o candidato possa realizar uma interpretação mais eficaz, mais segura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para si efetivamente saber o significado das palavras, nós precisamos interpretar um contexto, uma situação de comunicação. Muitas vezes as palavras dependem da relação entre os interlocutores, entre as pessoas que estão ali naquela situação comunicativa, né? Então, normalmente, hoje, eles colocam um texto ou pelo menos uma frase para te pedir o significado. É isso que basicamente eu estou querendo dizer. Então, por quê? Acredito que há alguns anos, de uns anos para cá, esta necessidade foi reconhecida pelas bancas, de que não há como você isoladamente pedir o significado de uma palavra ou de qualquer conteúdo gramatical sem o contexto, porque língua é isso, língua é viva, ela depende de situações e contextos comunicativos, ok? Então, conhecimentos prévios. Então, eu finalizei aqui esta primeira tela colocando essa questão dos conhecimentos prévios sobre assuntos. Léxico são palavras. Então, para nós termos repertório, normalmente, para se adquirir repertório, é através da leitura. Então, eu sugiro que estudantes que pretendem realizar provas estejam em constante
esteja em constante ampliação de repertório, e isso se adquire com leitura de fontes seguras. Então, leia sobre assuntos variados, para isso contribuir com seu poder de interpretação. E automaticamente, de conhecimentos ali, para você ter mais segurança de encontrar o significado adequado daquelas palavras, daquelas frases, naqueles variados contextos que podem aparecer na sua prova. Combinado? Então, nós vamos iniciar falando de sinonímia. Sinonímia, sinônimos. O que são sinônimos? Acredito que você, por favor, procure aí no seu baúzinho, dentro de você, o que você se lembra. O que é sinônimo? Lá do Fundamental 1, 2. Sinônimos são palavras de sentido parecido, não é? Então, são semelhanças de sentido. Aqui eu coloquei que não existem sinônimos perfeitos, raros. Por quê? Os significados, na verdade, eles são próximos. Ali eu coloquei um exemplo que fica claro isso. Feliz não é igual contente, mas é bem próximo. Então, sinônimos são essas palavrinhas que nós confrontamos ali o sentido, o significado delas, e elas são bem parecidas com relação à análise do seu significado. Então, nós temos ali hábito e costume, são muito parecidos. Feliz e contente, muito parecidos. Então, são sinônimos, palavras com o seu sentido muito próximo, muito parecido, ok? Seguindo, antonímia. Quem são os antônimos? Então, nós falamos das parecidas, agora são as opostas. São as palavrinhas que, quando nós confrontamos o sentido, o significado das duas, elas têm significados contrários. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Normal e anormal, velho e novo, bom e mal. Então, nós temos ali significados que, se confrontados, eles são significados contrários. Nós pegamos as duas palavrinhas e pensamos o significado delas, e o significado das duas tem uma oposição, são contrárias. Combinado? Sinônimos parecidos, antônimos opostos. Ok? Aqui nesta tela, eu trouxe para vocês para ampliarmos aí o seu repertório com relação à significação das palavras. Não está expresso no edital, mas é fundamental estes 4 conceitos que eu trouxe aqui para você, tá? Então, tudo é repertório e tudo vai ser válido para você, porque pode aparecer uma dessas palavrinhas na sua prova e vai acontecer no exercício que eu coloquei de propósito para você ver que essas quatro maneiras de se analisar as palavras com relação aos seus significados, a grafia escrita, ao som, é bem interessante e válido você conhecer, combinado? Então, polissemia. O que vem a ser polissemia? Polissêmico é aquilo que nós citamos lá no início, é quando se tem mais de um significado. Então, nós pegamos a palavra e ela pode ter mais de um significado, a mesma palavra, tá? Então, aqui, eu gostaria de citar estes 4 conceitos, tá? Homônimas, homo, igual, os iguais. Então, homônimas são palavras que têm a mesma pronúncia. Poderia ser ali um exemplo de que trocasse uma letrinha ou outra, mas homônimas são as palavras que são consideradas de mesma pronúncia, mas os significados são diferentes. Aí eu trouxe para vocês de exemplo aqui. São, que é o verbo. Exemplo, eles são irmãos. São é o verbo ser conjugado no presente. São.
Mas eu tenho são ali com letra maiúscula, que eu coloquei que é um substantivo, que está relacionado ao campo semântico religioso. São João, São Paulo, São Pedro, são os santos do catolicismo. Então, nós temos a mesma palavra, só que os significados são diferentes. A mesma palavra, ok? Homógrafas, homo, igual, grafas, a escrita, a mesma escrita, só que o significado é diferente. Então, mesma grafia, significado diferente. Exemplo, manga. Manga pode estar relacionado à parte do vestuário e manga pode ser a fruta. Perceba, homógrafas, mesma grafia, mesma escrita, ok? Homófonas, homófonas, homo, igual. Fono, som. Então, são palavras que possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, só que os significados são diferentes também. Então, nós temos concerto com C e concerto com S. A pronúncia é a mesma. Eu não falo concerto com C e concerto com S. Eu estou fazendo desta maneira porque é uma aula, eu tenho que ser didática. Mas a pronúncia é concerto, concerto. Não há diferença na pronúncia. O significado, sim. Concerto com C é o musical, de música. E o concerto com S é o de arrumar algo que estragou, por exemplo. Né? Então, homo, igual. Fono, som. Só que o significado é diferente. Ok? E por fim, nós temos as parônimas. Eu costumo fazer uma brincadeirinha para no futuro você se lembrar desta aula e conseguir realizar os seus exercícios, se lembrar da matéria. Parônimas, parecidas, tá? Parônimas têm a sua grafia e pronúncias muito semelhantes, muito parecidas, mas os significados são diferentes. Exemplo, tráfego e tráfico. Nossa, é muito próximo. Parecido, parônimos, perceba. Então, tráfego está relacionado aí ao campo semântico do trânsito. É uma palavrinha que se refere a trânsito. Já tráfico, já a entorpecentes, drogas. Então, são palavras parecidas, são chamadas de parônimos, ok? Então, são conceitos, são palavras que vale a pena você ter tido, assim, a oportunidade de estudar durante a aula, porque se eles forem referenciados lá na sua prova, na sua avaliação, você já ouviu esta explicação, e isso pode contribuir para você acertar uma questão, porque você, nossa, eu me lembro disso, e tentar retirar aí da sua memória, que é ótima, tenho certeza. Nós falamos sobre isso, você pode se recordar, irá se recordar, se tudo correr bem, e isto contribuir para a realização do exercício e que você acerte, ok? Então, nós temos agora o que alguns editais deixam explícito este estudo. Eles querem que você saiba o sentido próprio ou literal e o sentido figurado. Então, nós vamos iniciar falando do sentido próprio ou literal, que é a mesma coisa, né? São dois termos para se relacionar ao mesmo conceito. Então, o que é sentido próprio ou literal? É o sentido denotativo. Aí você vai me falar, oi? Denotativo, eu vou fazer uma brincadeirinha que eu sempre faço. Começa com D, ó, denotativo. Dicionário também começa com D de dado. Então, ó, sentido próprio, sentido literal, ele é o denotativo, é o que está no dicionário. Então, não há
possibilidade de ninguém ficar tentando fazer interpretações. O sentido próprio ou literal, a ideia, qual é a função da linguagem neste caso? É transmitir uma informação de maneira objetiva e clara. Não é motivo de interpretações pessoais. Entenderam? Então, por exemplo, acho que com um exemplo fica mais claro. Minha mãe faz um pão doce delicioso. Eu quero atentar aí, chamar a atenção de vocês para a palavra pão. Pão é o alimento. Então, denotativo, literal, é o que está no dicionário. Por quê que eu chamei a atenção? Vou mudar de tela para vocês entenderem. O sentido figurado, ele nos permite fazer ali, usarmos aquela palavra não no sentido do dicionário, em outros contextos de comunicação quaisquer. Por exemplo, a palavra pão, só para fazer a conexão e a mudança de tela. A palavra pão ali na tela anterior, no sentido literal, ela era relacionada ao alimento, pão, comida. Agora, no passado, ali não tão distante, a palavra pão poderia ser associada a um homem bonito. Ou pão aí, dependendo das regiões do Brasil, podem significar, no sentido figurado, várias outras situações e contextos comunicativos. Mas pão alimento é sentido literal. E pão homem bonito é sentido figurado. Então, vamos agora a uma melhor explicação do sentido figurado. Combinado? Então, nós temos aqui que o sentido figurado, ele possui valor conotativo. Vou explicar o que é isso. Oi? Sentido conotativo começa com C de coração. Cada um tem o seu. Cada pessoa, ao ler um texto, principalmente como este que eu trouxe aqui de exemplo, este poema que eu amo, do Machado de Assis, que também escreveu poemas, porque muitas pessoas talvez desconheçam esse lado poético, embora o nosso maior e mais completo autor da língua portuguesa, não é mesmo? Então, Machado de Assis não só escreveu romances, como escreveu poemas, crônicas, enfim, completíssimo. Então, eu coloquei aqui um dos meus poemas favoritos, que é dele, que se chama Livros e Flores, que logo, logo nós o utilizaremos para exemplificar essa questão do sentido figurado, combinado? Então, nós temos aqui, o que é o sentido figurado? Ele é aquele que possui valor conotativo, do coração, interpretação de cada sujeito. Então, o significado, ele é subjetivo, ele é simbólico para cada sujeito, para cada pessoa. Tá? Então, depende de situações e contextos de comunicação. Então, o objetivo da linguagem e do sentido figurado, conotativa, é ser expressiva, é ser subjetiva, é ser de interpretação dos interlocutores nos mais variados contextos de comunicação. Ok? Então, é aquilo que dá margem para a interpretação. Não é mais como o sentido literal, que era, claro, objetivo. Este daqui não, ele não tem essa função. É para ser expressivo, é para ser subjetivo de cada um. Ok? Então, nós temos ali, olha só, livros e flores. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor. Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Então, eu puxo aí um ganchinho para nós refletirmos sobre o sentido
figurado. Nós temos livros. Se nós pensarmos livros no sentido próprio literal, é aquele material que utilizamos para leitura. Aqui nós temos uma associação dos olhos. Com certeza vocês já ouviram, leram, passaram por alguma situação de dizer assim, nossa, eu posso ler nos seus olhos, olha aí a leitura, os olhos como livros. Ah, é tão lindo, gente. Então, olhos como livros, isso é só o sentido figurado que permite. É só numa abordagem literária, conotativa, subjetiva, né? Olhos no sentido literal. Ok, órgão, parte do corpo. Agora, olhos associados à leitura, a livros, isso só numa interpretação muito poética, literária, conotativa, subjetiva. Entenderam? Nós faremos exercícios para que estes conceitos fiquem mais claros, ok? Embora eu tentei, como é da minha aptidão, e eu faço sempre questão de que esta parte conceitual ela seja clara, da melhor maneira que eu consigo passar para vocês, mas a consolidação só vem com os exercícios mesmo, né? Então, agora, vamos aos exercícios. Convite, espero que seja aceito. Então, façam e me encontrem logo, logo, já, já, ali na parte seguinte do nosso vídeo, para realizarmos a mediação e a correção destes exercícios. Combinado? Até já!